São 7h37. Avanço do ensino no Ceará ganha destaque nacional. Reportagem do jornal o Globo mostra que a evolução educacional iniciada há quase 30 anos na cidade de Sobral ainda é um sonho no país. Outras informações agora com o repórter Carlos Alberto. O Ceará voltou a ganhar destaque nacional nesse domingo com os avanços na área do ensino. Uma reportagem do jornal O Globo relata que há 26 anos, quando a atual secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela, respondia pela educação de Sobral, menos da metade dos alunos de 8 anos de idade sabia ler. Segundo a reportagem, o diagnóstico deu início a uma grande reestruturação na rede e, dentro de alguns anos, as mudanças fariam da cidade uma referência nacional em educação. A experiência municipal acabou inspirando o Estado cearense a se transformar numa potência educacional, mas só há pouco tempo o modelo passou a ser exportado para outras redes do país, que patinam na busca por melhores índices de aprendizagem. O sucesso das ações no ensino público, dentro das parcerias entre governo do Estado e municípios, consolidada ainda mais na gestão do então governador Camilo Santana entre os anos de 2015 e 2023, projetou o Ceará como um dos melhores exemplos de sucesso nos projetos para a melhoria da qualidade da educação pública. Graças aos avanços, com resultados concretos no aprendizado e crescimento dos alunos, o senador eleito Camilo Santana assumiu o Ministério da Educação. Uma das primeiras experiências de Camilo, o ensino em tempo integral, é uma das principais bandeiras da atual gestão na área educacional do governo Lula. A reportagem do jornal O Globo destaca ainda que, mais do que as ideias, analistas apontam que o fundamental no sucesso do Ceará foi o compromisso do Estado em desenhar, fazer ajustes e só se satisfazer quando a aprendizagem começou a melhorar, o que faltou na maior parte das administrações estaduais e municipais Brasil afora. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Exatamente isso, Carlos Alberto. E pensar que tudo isso começou há 26 anos atrás, portanto há quase 3 décadas, a partir de uma constatação feita lá em Sobral, né? Como você bem frisou aí, pela Secretaria de Educação de Sobral, que tinha à época então a Isolda Sela, que hoje está acompanhando o governador Camilo Santana no MEC. E qual foi o problema detectado em Sobral que deu início finalmente a essa reação e a chamada essa revolução na educação cearense? É que menos da metade dos alunos da rede pública municipal de Sobral de até 8 anos não sabiam ler. É isso. Então, a partir dessa constatação, que era uma realidade e infelizmente ainda continua sendo também uma realidade, mas com números muito menores, com desastres educacionais muito menores, é que lá em Sobral começou então essa revolução na rede. E aí sim, muitas coisas aconteceram de lá para cá, colocando o estado do Ceará na ponta, no avanço dessas políticas educacionais. Que, aliás, o ministro da Educação, Camilo Santana, coloca o seguinte: que ele tem como meta colocar a continuidade dessas mudanças no governo do estado do Ceará. E aí é o seguinte, para além disso, se pergunta o seguinte: que outros aspectos contribuíram para que o Ceará desse esse salto na educação, por exemplo, que mesmo estados tão mais desenvolvidos, como é o caso de São Paulo, não alcançasse? Olha, citar aqui só alguns, tá? 5. Primeiro, a continuidade na política pública da educação, apesar de mudanças de governo, porque isso é uma coisa importante. Quando o governo muda, normalmente tem quebra de continuidade em determinadas ações. Nesse caso específico da educação, foi uma combinação de fatores muito feliz. Mesmo mudando os governos, essa questão da educação, de priorizar o aprendizado, não mudou. O envolvimento da sociedade civil também, dos organismos de pesquisa, das fundações empresariais, muitas se envolveram na questão do apoio às políticas que estavam sendo realizadas aqui no estado, os incentivos, inclusive de competição mesmo, entre escolas, quando passou-se a dar aquele prêmio para as escolas que apresentavam o melhor desempenho. Então isso é também importante para que houvesse essa melhoria dentro dos municípios, mas não apenas uma competição, tem também o fato de cooperação, que também é destacado.
Estado. E também a combinação de profissionais, tanto da área política como também técnicos, que firmaram essa parceria forte entre as escolas e as secretarias de educação. Bom, a história é essa, e a gente conhece. O Ceará tem sido, sim, destaque na melhoria dos índices educacionais. E eu nem estou falando, Marcos e ouvintes, daquele desempenho que nós temos hoje, por exemplo, nos vestibulares mais difíceis do Brasil, como é o caso do ITA, né? E que muitos outros alunos têm destaque, por exemplo, em escolas, aliás, em universidades federais pelo país afora. ITA, que por sinal vai ganhar aqui uma subsidiária aqui no estado do Ceará, onde antes funcionava ali a base aérea de Fortaleza. Então, são números que nos colocam hoje na ponta. E o estado do Ceará dá esse exemplo, mas o Brasil também precisa avançar e muito. Daí, esse desafio que tem hoje o ministro da Educação, Camilo Santana, junto com toda a sua equipe, em estender essa experiência vitoriosa do Ceará para todos os demais estados. E a gente vê como é importante a dedicação, o investimento na área de educação, né, Beto? Marcos, olha, é tão importante, a gente sabe disso, os gestores sabem disso. Quando você amplia o número, aliás, o número de anos mesmo que um aluno passa em sala de aula, isso tem reflexo, inclusive, na melhoria salarial dele. Ele tem outro patamar salarial. Quanto mais tempo se passa numa sala de aula, melhora o conhecimento, lógico, além da aprendizagem, ou a questão de você desempenhar outras qualidades objetivas para o seu futuro profissional, e isso tudo tem reflexo na qualidade profissional, na melhoria das condições socioeconômicas, na melhoria do Estado como mão de obra qualificada. Enfim, os resultados é como assim uma onda. Sabe aquela pedrinha que você joga num lagozinho e ela vai fazendo aquele círculo? Pronto, é esse o processo da melhoria educacional. Jornalista Beto Almeida, intervalo rapidinho, daqui a pouco o que tem pra gente no bate-papo. Vamos voltar, Marcos, rapidinho, porque eu quero falar, inclusive, de uma proposta que promete mexer muito com a questão dos estudantes, que é a meia livre, né, o passe livre aqui na capital, e conversar só mais um assunto também sobre o PSDB, que realizou a sua convenção nesse final de semana. Daqui a pouco, fique ligado. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.